Começar então assim mais uma edição do programa Logos. Hoje tenho o prazer especial de apresentar um grande amigo que já tem vindo a ser requisitado durante alguns meses. As pessoas escrevem, pedem para convidá-lo e ele aceitou o convite e nós estamos muito gratos por isso. Ele é o Pique Ngadiakache, ele é ativista social e vamos enfim discutir aqui alguns temas que têm preocupado não só a sociedade como tal, mas também o continente africano. Falaremos um bocado sobre a africanidade, o afrocentrismo, e eu vou então apresentá-lo. Pig, Mano, viva! Obrigado por ter aceitado o convite. Como é que estás? Estou bem, graças, bem, né? Estou muito bem, né? Pique Ngadiakache, né? Pique Ngadiakache. Ngadiakache Qual é o significado? Na verdade, o Ngadiakache é o líder da geração, é aquele que tem como objetivo resolver o problema da sua geração, né? É um nome que me foi dado pelo facto de eu ser o filho da única menina na família dos meus avós. Certo. A minha mãe é a única menina, então nós temos na África uma cultura muito matriarcal, não é? Matrilinear, melhor dito, onde a mulher tem um peso significativo na medida em que não existe nenhum modelo de desconfiança para o seu filho. Assim sendo, os filhos das meninas têm um determinado poder em relação aos filhos dos rapazes. Assim, atribuíram-me esse nome. O filho da mulher é mesmo o nosso neto. É mesmo, não existem dúvidas à volta disso, é verdade. Então, é um pouquinho das nossas culturas africanas, né? Por isso é que no passado, e mesmo um pouquinho já daquilo que é a nossa realidade, o filho da tia podia também reivindicar o trono, né? Não era só o filho do rei, mas o filho da irmã do rei também podia reivindicar o trono. E isso aconteceu muito em África, né? Vimos o filho a matar o primo porque ele podia reivindicar o trono, sendo que como é de uma linhagem matrilinear, ele tinha todos os poderes para esse tipo de exercício. Então, o Ngadiakache também consta das minhas dimensões espirituais. Eu tenho 10 dimensões espirituais. 10 dimensões. São 10 dimensões espirituais. 10 dimensões espirituais que tu tens. Começa por gangsta. Cada palavra do gangsta tem um significado específico. Ele é guerreiro, ancião, neutralizador de Golias em serviço no território africano. Uau. Então, transformei a expressão num acrônimo e cada palavra tem um significado específico. Depois tem o PIC, que é projeto iniciado na Casa de Cush. A Casa de Cush compreende um pedaço do Egito antigo, Egito quemético, e um pedaço do Sudão, né? Onde, na verdade, se desenvolveram 2 ou 3 tipos de escritas mais antigas no universo. Estou a falar, por exemplo, dos símbolos adinkras. Depois temos os hieróglifos e temos ainda a escrita meroítica que se desenvolveu em Meroé, que é um pedaço especificamente do Sudão Antigo. Certo. Então, dali tem o Renda. O Renda é por eu ser o único filho da minha mãe, ou seja, por eu ser uma misericórdia de Nzambi, Renda e Nzambi. Eu sou uma misericórdia de Nzambi. Nzambi escolheu-me para ficar, né, para receber o título de filho da minha mãe. Então, depois tenho Dimoshi, por eu ser o único filho da minha mãe. Depois tenho Mundona. Mundona é uma designação muito específica, na medida em que Mundona é todo aquele que apresenta uma debilidade, quer para o lado negativo, como para o lado positivo, exatamente. Depois, Mambo Jumbo. Mambo Jumbo, eu não tenho uma designação específica nesse mundo carnal, nesse mundo físico, só no mundo metafísico. Então vem Ngadiakache, vem depois Nevitankanga, vem Mutakulamburungungu, que é Tatuto Mutakulamburungunzu. Depois vem, não sei se esqueci de alguma, vem deixa-me ver, é o Nzumba Kimbangala. Esses formam as 10 formas
como eu me apresento para o mundo. Cada forma, ela representa também um poder na esfera metafísica. Muito bem, muito bem. Exatamente. Pique, na semana passada foi assinado o Acordo de Luanda. Estiveram cá os presidentes do Uganda, Exato. o Yoweri Museveni, teve também cá o presidente Paul Kagame, Exatamente. o presidente da RDC, o Félix Tshisekedi, e também o presidente do Congo, o Denis Sassou Nguesso. Exatamente. Como sabes, o Uganda e o Ruanda têm ali um conflito crônico, não é? Muito também em conta daquela situação que houve em 94, que foi aquela perseguição de Hutsus e Tutsis, não é? Exatamente. Então Angola quer então agora assumir um papel de liderança no que diz respeito à resolução de conflitos. Portanto, olhando assim para uma panorâmica africana, estes conflitos, obviamente que muitos deles são antigos, né? São milenários, não é? Sim, sim. Mas qual é a tua perspectiva, olhando mesmo para Angola, a nossa relação entre Angola e Congo, que é um país vizinho, a situação dos imigrantes, sempre que há conflitos naquela zona, os imigrantes vêm para aqui, nós também já fomos para lá na altura que havia guerra. Também aquela problemática que está relacionada com o coltan, porque pouca gente fala nisso, não é? Porque o Congo, como tu sabes, é uma aberração geológica. Exatamente. Queria então ouvir a tua opinião sobre esses dois aspectos. Primeiro era importante dizer que todas as ações africanas para a geopolítica vão fracassar. Bem, parece uma acusação muito grave, mas eu explico. Nenhum presidente africano assumiu o poder porque o povo gosta dele, ou porque o povo gostou dele, ou porque o povo o elegeu. Não, é mentira. Esses presidentes são uma marionete do mundo ocidental. Todos eles. O problema do Ruanda entre Tutsis e Hutus em 94 foi fomentado naquele tempo foi a Bélgica. Sim. Foi fomentado pela Bélgica, que deu poderes a uma tribo, né, na fase da colonização, em função do nariz ser um pouquinho mais afinado, em função da coloração da pele. Um bocado daquele princípio do William Lynch. William Lynch, exatamente. Separar para melhor reinar. Exatamente. Altos contra baixos. Baixos, gordos, exatamente, escuro contra isso e aquilo. E depois, quando os belgas saíram do Ruanda, deixaram o poder a outra tribo. Ou seja, criaram uma rivalidade, criaram um privilégio para uma tribo e depois criaram um poder político para outra tribo, ou seja, poder então, instituído para outra tribo. E depois que eles saem, mas plantaram a semente do outro. Exatamente. Então, quando eles foram, os que ficaram ali, outra coisa não fizeram senão desenvolver aquele ódio. Aquele ódio foi um tambor de pólvora que explodiu em 94 e muitos ruandeses morreram ali. Crianças, jovens, mulheres e idosos. É um dos maiores crimes, um dos maiores genocídios do mundo atual e nós não podemos ficar distraídos em relação a isso. Importa também referenciar que um dos principais protagonistas daquele crime foi pego em Angola em 2002. Foi pego em Angola. E isso quase ninguém sabe. Estás a ver? Era importante as pessoas... Porque, do ponto de vista estratégico, o Congo está num sítio muito importante. Ele tem fronteira ali com mais de 5 países, não é? Então, fica fácil. Tu chegares no Congo e fica fácil entrar em Angola. Porque mesmo o Congo tem fronteiras, salvo erro, com cerca de 3 províncias angolanas, né? Então, as facilidades de entrada são imensas. Daí que... Para o africano acordar, nós tínhamos que fazer o quê? Adotar um modelo de política que fosse africana. Um modelo de política que fosse africana seria o que é, mais ou menos. A África é muito rica. Achas que os modelos de democracia em África não conseguem prosperar e esse será um dos motivos? Porque estamos a emular, estamos a buscar princípios que são do Ocidente, mas tendo em conta os nossos aspectos, não sei, antropológicos, culturais, históricos. Quando o comunismo se desenvolve por Marx e Engels, quando eles lançaram o Manifesto do Comunismo em 1848, foi na Alemanha, e eles apresentaram uma perspectiva que colocasse em risco o capitalismo, porque o capitalismo está muito associado à opressão. Então eles tinham um grito que é
todos os proletários do mundo vamos nos unir. Logo, todos os países que estavam sob o jugo da colonização sentiram naquilo um chamamento, abraçaram o comunismo, mesmo sem entender as linhas mestras de como o comunismo se desenvolvia. Então, boa parte dos países abraçou o comunismo. O que acontece? O comunismo tinha como objetivo ruir com o capitalismo, e o capitalismo era a política econômica dos Estados Unidos e a Inglaterra. Na altura, a Inglaterra era a maior economia, aliás, foi lá onde a explosão da industrialização floresceu com muita força. Mas os Estados Unidos, depois de se organizar devidamente, passou a ser, inclusive, o país que mais produzia a nível de industrialização. E nos primeiros 52 anos do século XIX, do século XX, melhor dito, demonstrou muita força. Em 1913, com a criação da Reserva Federal Americana, tornou-se a maior economia do mundo. No mesmo ano, em 1929, por causa da crise da Wall Street, a economia mundial ruiu, onde o hambúrguer estava a ser comercializado a $1 milhão. Tudo isso por quê? Foi, na verdade, porque as outras economias ruíram? Sofreram um efeito bola de neve. Uma economia principal ruiu e a principal economia, já naquela altura, 50% ou mais de 50% dos produtos industrializados eram provenientes dos Estados Unidos. Então, todos aqueles que estão associados economicamente com os Estados Unidos sofreriam e sofreram o efeito da crise. Então, eles perceberam, a partir dali, que a economia já tinha uma característica monocêntrica, estava centralizado nas políticas econômicas dos Estados Unidos. Essa é uma grande demonstração de poder econômico. Em 1945 fizeram a maior demonstração de poder bélico, militar, poder a nível de energias nucleares, quando rebentaram no dia 6 e 9 de agosto de 1945 com Hiroshima e com Nagasaki. A primeira vez que se usou uma bomba atômica foi ali. Então veja... E curiosamente o urânio... do Reino do Congo, estás a ver? E há daqui que na verdade sempre foi a vaca leiteira do mundo, quer na perspectiva daquilo que é a eletrônica e a indústria aerocósmica. Sem a África, essas duas indústrias acabam. Então, em 1947, houve uma outra grande demonstração de força a nível da espionagem com a criação da CIA, que foi criado mediante o artigo 108 da Lei de Segurança Nacional. Espionagem em todos os países. Montaram 40 centros de espionagem e 50 pontos de apoios, um pouco por toda a parte. Inclusive aqui no Congo Democrático há uma base aérea dos Estados Unidos que, se não estou em erro, chama-se Base Aérea de Caninano, salvo erro, chama-se Caninano. Então, como o Congo é um país muito influente e muito estratégico, ficava muito fácil montarem ali uma base. Em 1947, igualmente, fizeram outra demonstração de poder. O que é que eles fizeram? Começaram a Guerra Fria com a Rússia. Na altura já era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 50, e nessa mesma fase, peço desculpas, nessa mesma fase, o que é que eles fizeram? Aprovaram o Plano Marshall. A finalidade do Plano Marshall era recuperar 16 países da Europa Ocidental, incluindo alguns países ali nas Caraíbas, que faziam parte da Holanda, e a Indonésia, que também estava agregado à Inglaterra, salvo erro. Então, qual era a finalidade? Confiscar, ou seja, abafar o desenvolvimento do comunismo. Em 1950, nessa fase, na América instalou-se o que eles chamaram de Medo Vermelho. Mais de 500 professores, ou seja, mais de 500 profissionais de várias áreas, principalmente os professores, foram questionados, foram inquiridos para saber se as suas ideologias eram comunistas. Muita gente perdeu emprego nessa fase. Em 1952, a América criou o Comitê
de investigação contra as atividades, ou seja, o Comitê de Investigação das Atividades Anti-Americanas. E uma dessas atividades era o comunismo. E o que é que nós fizemos? Pegamos no comunismo e implantamos aqui. O que é que você faz com isso? Mas agora só para terminar, sim. Sim. O que é que você faz com isso, com a implantação do comunismo aqui? Você traz o inimigo do comunismo. O que o comunismo conseguiu fazer? Sobreviveu durante um tempo, mas com a queda do muro de Berlim ficou completamente enfraquecido. Sim. E em 91 nós o comunismo, as repúblicas soviéticas diluíram-se e em 92 nós abandonamos o comunismo e implementamos o capitalismo. Outro grande erro. Sabe porquê? Durante todos os anos. Só um pormenor. Falaste há bocado do plano Marshall, que na Europa também serviu como forma também de criar mercado, não é? Sim. Para que os americanos pudessem então expandir os seus excedentes, os seus produtos. Exatamente. Mas agora aqui em África, com esta injeção que há de capital por parte do grande asiático, que é a China, também estaremos a incorrer para os mesmos riscos? Vou explicar o porquê. O plano Marshall salvou a Europa da grande crise. Em pouco tempo a Europa tinha uma situação econômica muito estável. Mas a intenção não era... Aquilo foi uma consequência. A intenção era banir, ou seja, apertar, afunilar o comunismo. Porque a Europa é muito pequena, né? 16 países da Europa... Sim. Todas elas abraçarem o capitalismo, ou pelo menos terem uma relação boa com os Estados Unidos, significava que o comunismo não tinha possibilidades de florescer ali. É só ver que quando a Alemanha aderiu, metade da Alemanha aderiu, houve uma separação. Então, a África, quando busca a China, também começa a buscar os inimigos da China. Essa crise que estamos a viver foi para desacelerar a economia chinesa. Como? A China está a crescer muito economicamente. 70% do petróleo africano vai para a China. É muito petróleo. E o petróleo gera muita riqueza. Então, o que é que vamos fazer? O chinês precisa do dólar para comprar o petróleo. Angola precisa do dólar para comprar pelo menos mais de 90% dos produtos de consumo interno. Vamos fazer o quê? Vamos cortar o dólar, vamos inventar um problema qualquer. Cortam o dólar e você fica sem poder de compra, porque você não tem uma moeda forte. É uma asfixia. Exatamente. Então, a intenção é asfixiar a China e acabam também asfixiando quem faz parcerias com a China. Nós, para que pudéssemos evoluir, tínhamos que adquirir, ou seja, adotar a agricultura rural e urbana de subsistência e a agricultura industrial para fazermos negócio. Certo. Era importante nós fazermos esse tipo de exercício. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Nós preferimos depender das coisas. Quando, por exemplo, entramos para o capitalismo, nós deixamos as mesmas pessoas que estudaram a economia planificada para gerir um país que se abriu para o mercado. Economia de mercado não dá certo. Então, uma pessoa que a vida toda foi estudar economia planificada, de repente começa a gerir a economia de mercado, não dá certo. E porque os nossos cotas têm um grande problema, assimilam mal as coisas. Assimilamos que o capitalismo se resumia apenas em privatização das empresas. Não. Os dois modelos foram mal aplicados. Muito mal aplicados. O não era aquilo. Claro, o capitalismo não era aquilo. Quando privatizaram as empresas, sabe o que é que eles causaram? Privatizaram as empresas, não deixaram pessoas competentes para aquele tipo de administração econômica. Certo. As empresas começaram a ir à falência. Com a falência das empresas, gerou desemprego. O desemprego gerou desestruturação familiar. A desestruturação familiar, e aqui, com a desestruturação familiar, me faz dizer que o governo angolano é dos piores a estragar famílias. É um governo que tem habilidade em estragar famílias. Por quê? Por causa que eles não têm uma política econômica de inclusão, ou seja, uma política específica de inclusão econômica para as famílias. Porque se você cria a privatização que gerou
falências. A falência gera desemprego, o desemprego gera desestruturação familiar. O que é que você fez ao longo dos 40 anos, ou pelo menos ao longo de 92 até agora, para contornar a situação? Não fizeste nada. Então o governo angolano é um verdadeiro criminoso. Podíamos nós nos unir e levar o governo angolano dos últimos anos no tribunal. Estás a ver? Então, com a desestruturação da família, começaram a vir a delinquência. Eu vivo numa zona que é, do ponto de vista industrial, sempre foi muito forte, que é o Kazenga. No Kazenga nós tínhamos indústrias para tudo. Tínhamos a Nocal, ainda temos, a Cuca, ainda temos, foram as duas únicas. Curiosamente ainda existe. Exatamente, curiosamente foram as duas únicas que sobreviveram. Depois tínhamos, por exemplo, a Curbol, já não existe. Tínhamos a Mabor General, já não existe. Tínhamos a Refrinor, que era de refrigerantes, já não existe. Tínhamos a Sopão, Fermentos, tínhamos a Fama, tínhamos a Siga. Todas essas foram à falência. A Bolama, faziam bolacha, ali do outro lado do Kazenga, já não existe. Tínhamos a Guedal, que era uma linha de montagem de Mercedes-Benz. Imagina só. Estamos a falar de empregos. Estamos a falar de indústrias que geram empregos. Pessoas que não estão empregadas. Exatamente. Indústrias que geram empregos. Todas essas foram à falência. E o governo fez o quê para recuperar aquilo? Nada. Tínhamos a Tornang, tínhamos a Candiluz. A Tornang trabalhava com tornos, podia fazer taças e essas coisas. A Candiluz fazia candeeiros bonitos a luz. Era impressionante o modelo de candeeiro que aquela empresa fazia. Todas foram à falência. Os pais ficaram desempregados. O bocado que receberam, ou de indemnização, ou de outro tipo de exercício, entregaram à mulher. Ou seja, a economia mudou de local, né? Saiu de pai para mãe. No pai já era monocêntrica. Passou para a mãe e continuou monocêntrica. A mãe o que é que fez? Foi vender no tira-biquíni. Depois o tira-biquíni se tornou cala-boca, ou foi vender no tira-pistola, ou foi vender no Kwanza, ou foi vender no Asa Branca, ou foi vender no Rock Santeiro ou no Kikolo. E depois, quando você tira o Rock Santeiro, começas a criar um leque muito grande de zungueira. Por quem é zungueira? É a filha ou a neta da tia que você lhe tirou no Rock Santeiro. E não arranjaste políticas de inclusão econômica. Essa tia vai morrer à fome? Não. Criaste um outro problema. Criaste um outro problema. E, aliás, a habilidade do nosso governo é solucionar, ou seja, criar problemas atrás de problemas. É muito habilidoso na criação de problemas. Os jovens, as meninas, umas foram para a zunga, outras foram para a prostituição. Os homens começaram a roubar. O primeiro material que foi vítima de furto foram, por exemplo, as portas e as janelas das instituições falidas. Depois começaram a roubar os telhados. Depois começaram a roubar algumas máquinas que podiam se levar com alguma facilidade. Quando já não havia nada para roubar, começaram a fazer assaltos à mão armada. Nós vivemos ali próximo da BC, onde deixam os militares 6 meses sem salário. Eu, se for tio, quero uma arma, tenho 2.000, ele aceita. Esses 2.000 vai lhe resolver muitos problemas. Então, as políticas do governo angolano são muito perigosas. As mulheres que foram para a prostituição acabou sendo uma profissão muito segura. Por quê? O roubo provocou morte. A DINIC, na altura, o SIC, começou a matar. A zunga provocou morte, os fiscais perseguem as tias, os polícias matam as tias, mas a prostituição não. Então o governo angolano estava a passar uma mensagem implícita de que a prostituição é muito mais segura que a zunga e outro tipo de exercício. Estás a ver? Então um governo que é habilidoso em criar problemas não está em condições de governar um país. Pique, vamos fazer aqui um exercício os dois. Quais seriam as áreas, os setores fundamentais para a gente ajudar ou dar aqui dicas para que esse fenómeno possa então ser, enfim, travado? Pois é, do ponto de vista daquilo que é a injeção econômica, né, catalisação daquilo que é recursos financeiros, nós tínhamos que ter, e o presidente João Lourenço
em 2017, em maio de 2017, fez um discurso onde eu tiro o seguinte trecho. Vamos criar uma economia forte, dinâmica e geradora de empregos. Como é que você vai criar uma economia forte se o teu principal produto de comercialização é o petróleo? Não é possível. Sabes porquê? O petróleo é muito arriscado, porque no âmbito das guerras econômicas, e existem guerras econômicas, sim, se por exemplo, houver o que aconteceu, ou baixarem o preço, ou qualquer coisa que seja, a tua economia deixe. Porque está atrelada a essa commodity. Exatamente. Temos que criar o quê? Agricultura. E criar o poder de compra no angolano, onde o dinheiro que sai, pelo menos 60% do dinheiro que sai do OGE, daquilo que é o salário e tudo mais, consegue voltar, 60% volta, e o governo faz uma injeção de 40% para fazer os 100% para a despesa do próximo mês. Só assim seria possível criarmos um mecanismo interno, mecanismo de economia interna que fosse fluida. O capital de giro tinha que ser fluida e não tinha que depender do produto de exportação, que é o petróleo, que é muito perigoso. Não podíamos depender, por exemplo, do diamante, também é muito perigoso, depende muito de mercados internacionais. A política de mercados internacionais é para criar colonização. A colonização são modelos de controlo em todos os âmbitos da vida social, quer na perspectiva acadêmica, quer é só ver, por exemplo, que o maior exemplo ou as maiores referências acadêmicas dos estudantes angolanos são todos europeus. Eles te falam entre Sócrates, Platão, ninguém conhece Cheikh Anta Diop, ninguém conhece Nkwame Touré, ninguém conhece Teofilo Obenga, ninguém conhece Marimba Ni, ninguém conhece os nossos cota como Sheikh Modibo Diarra, ninguém conhece. Mas esses são pensadores, esses são filósofos. É uma linha de pensamento muito eurocentrista. Exatamente. Quando te falam de filósofo, você só olha para a Grécia. Porque se até a cultura helenística começou no Quemeta antigo, os gregos foram à África. Os gregos foram lá aprender. Aliás, houve uma fase em que a Grécia e o Egito fundiram-se como país único. Depois voltaram a se separar. Então houve essa troca de experiência, essa troca de sabedoria. Boa parte daquilo que são os princípios que nós conhecemos como europeus, na verdade são africanos. Eu faço essa pergunta muitas vezes, também fiz ao nosso amigo Fortunato. Ok. É o seguinte. Os nossos líderes, a nata africana, digamos assim, desde 1950, 60, que foi a altura das descolonizações, sobretudo do Ghana, dentre outros países, o Congo também, são indivíduos que estudaram em Sorbonne, Oxford, nas melhores universidades mais referenciadas do mundo. Na altura em que lá estava, naquele período de vamos voltar, fazer muito pelos nossos povos, tornarmos independentes. Mas o que se viveu foi uma metamorfose, não é? Sim. Chegaram aqui à África e passaram então a ser eles os novos, com uma postura do novo colonizador. Exatamente. Como é que a gente consegue perceber este fenómeno de alguém que tinha ideias muito veementes, ideias muito, enfim, louváveis, mas de repente, quer dizer, mudaram completamente. O Robert Mugabe, por exemplo, que a gente sabe, é o indivíduo com mais, foi o presidente com mais formação do mundo. Exatamente. Tem para aí sete licenciaturas, doutoramento, etc. Portanto, não consigo perceber este paradoxo. Primeiro, vamos só olhar para a nossa experiência em Angola. Angola fez um acordo em Alvor, no Hotel Penina, foi de 10 a 15 de janeiro de 1975. Aquele acordo compreendia que iríamos para as eleições num tempo determinado, né? Okay. E durante esse período de janeiro até novembro, que seria provavelmente a data das eleições, ou um pouquinho mais cedo, nesse período, o país seria governado por 12 indivíduos, 3 de cada partido, de cada movimento de libertação na altura, e 3 de Portugal. Sim. 12. Então, o que aconteceu? Exposto aqui, desrespeitaram o acordo, já tinham feito um acordo em Mombasa, também desrespeitaram, foi também em 75. Fizeram um acordo de Nankuru, também desrespeitaram. Tudo por quê? As libertações, as independências não foram uma agenda daquele que lutou para ganhar a independência, foi uma concessão. Boa parte das nossas independências foram uma concessão.
toma a independência, mas nós vamos continuar amigos ou parceiros ou irmãos, até nos converteram. Saímos de colonizados para irmãos. Estás a ver? Por quê? A Europa, nessa fase, no século XX, foi no século XX em que eles descobriram boa parte dos nossos recursos. E foi nessa fase do século XX, na segunda metade, essencialmente do século XX, que nós começamos a reivindicar uma liberdade. Ou seja, queremos a nossa liberdade restaurada. Mas, sendo que era nessa fase que os europeus descobriram as nossas riquezas, como é que eles haviam de sair? Então houve um consenso, porque o europeu não veio aqui porque não conhecia a África. O europeu conhecia a África. O Cartago foi ocupado em 147 a.C., antes da Era Comum. Então o Alexandre o Grande foi para coisa no século IV, para o Egito no século IV, roubar a biblioteca quemética, roubou lá muito conhecimento. Então a relação entre a Europa e a África é muito antiga. No século XIV e XV, quando eles regressam, século XV essencialmente, foi por causa da crise de uma peste que eles chamam de peste negra, e eu chamo de peste branca porque a peste é deles. Estás a ver? Então a peste é tua. Como é que é peste negra? É peste branca. Sabe que essa tendência? Tudo que é preto é mau. Sim. A luto, à noite. Querem denegrir. Ou seja, como negra, peste negra. Peste negra, denegrir. Estás a ver? E tudo que é puro é branco. É branco. Toma branca da paz. Da paz. Estás a ver? Então, céu, tudo isso consta do exercício de Will Lynch, do exercício de Gobineau, do exercício da França, por exemplo, que fez o Código Preto, que é uma estupidez autêntica. Mas agora olhando para a África, para Angola em concreto. Não, voltando agora, desculpa só, voltando agora. Então, como foi uma concessão, nós não tínhamos como desenvolver. Por quê? Os países eram maioritariamente capitalistas que nos deram as independências. Podiam até fingir-se em fascismo e tudo mais, mas eles tinham na sua agenda uma componente capitalista muito elevada. Então, o que é que eles fizeram? Você vai continuar a estar ali, você vai estar ali e vai continuar a me fornecer o que eu preciso. Então, treinaram pessoas. Treinaram o Agostinho Neto, por exemplo, e há uma desinformação muito grande. O Agostinho Neto veio para aqui em 1959, depois da formação. Mas o livro da quinta classe diz que ele formou lá em 1956. Há uma contradição. Muito grande, então. Ele estava ali a se formar, foi em 47, veio em 59. 1947, 1959. Foram 10, 12 anos, mais ou menos. Então, como é que ele forma em 1956? Formou lá? Não é possível. Estás a ver? Essa desinformação é propícia dos países que aderiram ao comunismo, porque eles fazem a imagem de uma pessoa como se fosse um Deus, o único a ser adorado, o único que tem competências. É só ver que no tempo do José Eduardo dos Santos, todo mundo tinha um discurso graças ao presidente. Isso é absurdo, mano. Um país com mais de 30 milhões de habitantes, só uma pessoa é que pensa. E essa pessoa que pensa só levou o país à ruína. Não é possível. Então, voltando à questão da falta de desenvolvimento, foi por causa das alianças que fizemos com as ex-colônias. Nós não precisávamos fazer aliança com as ex-colônias, nós tínhamos que continuar de forma unida, de forma sólida, sem problemas tipo tribalismo, porque o tribalismo em África, ela tem tudo para florescer, porque a África tem mais de 3 mil, fala mais de 3 mil línguas. Cada povo, cada língua representa um povo. Então seriam mais de 3 mil nações, só que seriam nações muito pequenas. Agora, podemos fazer uma união de várias nações, falando variadíssimas línguas, mas encontramos pontos de convergência, pontos de união. É possível. É possível em qualquer parte, desde que haja vontade. Então, voltando só a uma questão aqui prévia, uma nota prévia. A questão da colonização, dos líderes que foram treinados pelas potências ocidentais, supostamente. Exato. Aqui teremos de recorrer à questão da vitimização, ou esses indivíduos estão mesmo incapazes de governar os países africanos e não tiveram como se alienar?
boa parte deles não tinha competências políticas, né? Não tinha competências políticas. E depois uns saíram de militar para político. Então ele leva o campo militar na política. Não faça isso. O campo militar é muito agressivo. E se você... Em África vimos muito isso. Sim, e se você não desenvolver amor, deixar a militância ali, ou seja, o sentido militar de lado, e desenvolver amor para com o seu povo, você vai tratar o seu povo como você trata o soldado. Mas na nossa complexidade africana, essa é uma sociedade heterogênea, achas que de outra forma poderia funcionar? O indivíduo civil conseguiria, de certa forma, com métodos macios, suaves, controlar as nações e as pessoas? Era possível desde que houvesse amor. Desde que houvesse uma África muito forte do ponto de vista da segurança. Lembra-se que eu te disse que a CIA montou aqui montou à volta do mundo 40 centros de apoio, 50 centros de apoio e 50 agências. Qual era a finalidade? Controlar. Savimbi era considerado o maior anticomunista da África. Sabe por quê? Porque quando ele faz a sua aliança com a América fazia financiamento secreto, porque na altura não podia fazer um financiamento aberto, né? Sim. Exatamente. Depois do Reagan ter conseguido convencer ali o Congresso para anular a emenda Clark, que era a emenda que bania, que não possibilitava um financiamento aberto. Quando Reagan conseguiu, então o financiamento era aberto. Os Estados Unidos, ou seja, a África do Sul, fazia guerras contra as tropas do MPLA com a aviação do coiso. Ou seja, a UNITA fazia guerras contra o MPLA com a aviação sul-africana. Era a aviação sul-africana e a aviação cubana. Os dois faziam... Não, cubana estava do lado do MPLA, perdão. Então, a aviação cubana aqui, do lado do MPLA, a aviação sul-africana do lado da UNITA. E a África do Sul é muito desenvolvida há muito tempo. Só para teres noção, mano, existem blindados no Brasil que são fabricados na África do Sul. A pessoa já teve ambições para construir armas nucleares. Exatamente. É um país altamente avançado. Muito, do ponto de vista tecnológico, é muito avançado. Então, você está a se meter com um país daquele, você não avança. Logo, foi nessa fase, eu lembro-me bem, entre 96 adiante, fez-se uma campanha massiva contra o Reagan. Diziam, Reagan tira as mãos de Angola. Eu recordo. Foi nessa fase, por causa do apoio, era já um apoio aberto. No entanto, quem estava a apoiar a UNITA? Estados Unidos. Estados Unidos é o tal país, o papão da democracia. É o país que diz que não se meter em ingerências políticas e outras coisas, mas estava a se meter no nosso país, estava a estragar o nosso país. Mas qual era a finalidade? Era banir o comunismo. Nosso grande erro foi adotar políticas que tinham inimigos muito poderosos. Logo, todos os países, é só ver o que aconteceu com Lumumba, Patrice Emery Lumumba no Congo, né? Foi morto e foi uma perseguição de vários meses. Tentaram lhe envenenar, não deu certo. Parecia que o veneno era muito frágil. Tentaram outros modelos de eliminação física do camarada, não conseguiram e até perseguiram, corrida com o indivíduo, pegaram, torturaram, mataram e puseram no ácido. Por quê? Porque ele estava a procurar uma aliança com a Rússia, na altura ainda era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As alianças são muito perigosas quando o inimigo não tem piedade como a América. É só ver o estrago que eles fazem um pouquinho em toda parte. Agora, nós somos culpados? Somos, porque nós aceitamos esse tipo de coisa. Se me disserem, vai prejudicar o Erlander, eu vou dizer não. Por quê que eu vou dizer não? Eu não tenho esse direito. Há em mim a objeção de consciência que vai me dizer, que vai me impedir de fazer mal ao outro. Não tenho necessidade. De todos os países africanos,
se unissem na mesma ideologia de preservar a África, preservar os povos africanos, preservar a cultura, essencialmente a cultura africana. Preservando a cultura, você vai preservar a educação. Preservar a educação, você vai preservar o povo ou os vários povos, os vários grupos, os vários diferentes grupos da tua nação. Então você vai vai criar políticas econômicas que incluem o teu cidadão da cidade, da comunidade, do campo e etc. Só que nós não fazemos isso porque nós cumprimos uma agenda do exterior. Sim. É só ver que todo presidente africano, pelo menos boa parte dele, depois de ser eleito, faz o quê? Vai lá para fora, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. A solução da África não está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é criança perto da África. Os Estados Unidos foi uma criação dos europeus. A África não. A África já existia muito antes. A África tem um historial de ter as 3 ou 4 primeiras universidades e a distância, por exemplo, da Universidade Al-Zahari do Egito e a Universidade de Bolonha na Itália é de 100 anos. Ou seja, a primeira universidade europeia foi na Itália e a distância entre a supostamente última africana e a primeira europeia é de 100 anos, é muito tempo. Nós já estávamos avançados, muito avançados, só que nós sempre fomos um povo muito pacífico. É só ver em Angola, ninguém maltrata estrangeiro como tal, ninguém maltrata estrangeiro. Os africanos na Rússia, quando chegam aqui, choram, porque o russo, quando ele encontra no coiso, na fila, ele não chega e fica atrás dele, não, chega e vai para frente dele. Mas tu chegas aqui, encontras um europeu, vais ficar atrás dele. Tu não maltratas o europeu. Sei que há países que até maltratam, mas são questões à parte. O angolano é essencialmente pacífico. Agora, por que o presidente... A África do Sul é um bom exemplo, não é? Quer dizer, sim, quando há protestos, quando há aqueles atos de xenofobia, sim, os alvos mais diretos são os moçambicanos, são os próprios irmãos. Agora, os ingleses, os alemães, que têm os cargos de top, né? Não são intocáveis. Não são. Portanto, o africano tem esse problema em fazer mal. Isso é síndrome de Willie Lynch. Exato. É o síndrome de Willie Lynch. E por outro lado... Não é que a gente defenda isso, não é isso. Mas sim, é verdade. Construir esse princípio. É verdade. Isso é... Mas, Pique, ainda falando um bocado da proxy war ou das guerras, eu chamo guerras de satélite. Exatamente. Onde os americanos e os russos se degladiavam, mas num terreno neutro, não é? Exatamente. Não era na América, nem sequer era na Rússia. Há vários exemplos, o Congo, Angola, a Somália, não é? São os palcos de guerra que tivemos. A minha questão é a seguinte... havia sempre um princípio econômico ligado a isso. Exato, são sempre países, curiosamente, são sempre países que quando são destabilizados, têm sempre algum recurso para oferecer às grandes potências. Mas como é que hoje, estamos já no século XXI, os nossos líderes ainda não conseguiram se desprender destas questões relacionadas com a escravatura mensal, como tu disseste bem há bocado? Chega à presidência, quer ir às Nações Unidas, quer ser recebido em Washington, quer ir não sei aonde, quer ir à União Europeia. E quando nós, hoje em dia, só agora é que sucedendo, é que se começa a ter agora uma abordagem de perceber que os problemas africanos têm que ser resolvidos com questões africanas e com soluções africanas. Exatamente. Né? Felizmente chegamos a este ponto. Mas quais são os riscos que a gente ainda corre hoje como África, se não houver efetivamente uma união concreta, como desenhava, por exemplo, Gaddafi, que dizia que ia ter uma África. Exatamente. Talvez um plano um bocado utópico, né? Um continente único, um país único, uma única moeda, uma língua, enfim, única não poderia ser, mas, por exemplo, o Swahili podia ser a língua do continente africano, o passaporte africano. Isso te parece execuível? Sim, a África tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Certo. A Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha a mesma quantidade. Tinha a mesma quantidade. Hoje a Rússia ficou com mais de 17 milhões. Né? Então é possível tu teres um país nessa dimensão. As pessoas só precisam estar alinhadas naquilo que são os códigos de conduta e naquilo que são os códigos de regulação do país. Documentos legais como Constituição, documentos legais como o hino nacional, porque teríamos um hino nacional. O hino nacional é uma ferramenta muito importante. O hino nacional de Angola, eu não canto. Por quê? Eu não canto o hino nacional porque os governantes estão a fazer do hino uma ferramenta inútil. Sabes porquê?
A primeira música que tocou na Angola republicana chama-se O Pátria, que é o hino nacional da Angola. Foi a primeira música oficial a passar na estação de rádio, porque a independência foi a nível, né, da rádio. A rádio fez cobertura, a televisão fez cobertura. Então a primeira música a passar na rádio e a ser televisionada foi o hino nacional. E o hino tem trechos muito lindos. Há uma parte do hino que ele diz: Ó Pátria, nunca mais esquecereis os heróis do 4 de fevereiro. Quem são os heróis do 4 de fevereiro? São todos aqueles que se levantaram para lutar contra a colonização, dizer basta, precisamos de volta à nossa liberdade. Sim, mas tu reveste nisso. Claro, claro. Eles foram e lutaram, isso é brilhante, essa coragem é brilhante. Mas agora, quando você deixa esses heróis que estão acima dos 60 anos, 70, 80 anos, a passar necessidades, recebem 24 mil kwanzas, e o salário está a atrasar. Estamos agora em agosto, só receberam até o quinto salário, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Está em agosto, só receberam até maio. É isso que você disse no hino, nunca mais esquecereis. Os heróis do 4 de fevereiro. É isso? Isso é mentira. Então, quando a tua política não faz jus ao que você disse no passado, aquilo que foi um comprometimento nacional e que serve de documento legal de Constituição da República, quando você não respeita isso, quando você não faz isso valer a pena, eu não posso cantar o hino nacional porque eu estaria a mentir. Uma vez que eu digo, nunca mais esquecereis os heróis do 4 de fevereiro, eu estou a mentir, porque eu esqueci dos heróis do 4 de fevereiro. Foi isso o modelo de educação que me deram. Nós temos um país que cria maldades, que cria comportamentos maldosos. Tu vais para um banco, por exemplo, ficas lá 4 horas só para te resolverem o problema da substituição de alguma coisa. Atualizar isso, pedem telefone, te perguntam o número de filho, se trabalha, se tem carro. É importante o banco saber se eu tenho carro. Perguntam um monte de coisas. Então imagina, eu estou à espera há 4 horas, chega uma idosa. Eu não tenho mais coração nem cabeça para lhe dar coisa, para lhe dar... Prioridade. Não tenho, mano. Também estou cansado. Estou cansado, estou exausto, eu quero sair dali, senão vou arrebentar. Como é que eu vou dar lugar a essa senhora, a essa idosa, a essa mãe que lutou para essa nação estar livre, para que eu nascesse numa Angola livre? Como é que eu vou dar? E não dando, eu estou a desrespeitar essa senhora. Imagina, por que eu estou a desrespeitar essa senhora? Porque o sistema de atendimento público é caótico. E o governo não faz nada. Eu acho que todos nós somos o produto do nosso ambiente. Exatamente. E esse clima transforma-te numa arma, uma bomba atômica. Exato, tu estás ali quase a explodir e não tens mais tempo de ter esse tipo de sensibilidade para a senhora mais velha, para a grávida. Não tens, mano, não tens. Eu percebo o que ela diz. Uma senhora que está com a criança, tu não tens. Eu, por exemplo, a viver grandes necessidades, por isso é que eu disse que o governo angolano é o mestre na distribuição das famílias. Quando tu não tens políticas de inclusão econômica, o marido e a mulher não se relacionam bem durante muito tempo, mano. E não se relacionando bem, a família começa a ruir, começa a entrar em crise. Começamos cada vez mais a ter famílias monoparentais, onde é só a mãe a cuidar das crianças porque não entendeu-se com o marido e o marido teve que bazar. Por quê? Falta de dinheiro em casa, falta de comida. Eu a passar fome em casa, se passar uma criança e deixou cair 5 mil kwanzas, não vou lhe dar. Estás a ver o modelo de maldoso que o governo angolano cria? Mas isso é propositado, porque se eu me atirar para o crime, o governo me mata, porque o governo é tão capitalista que ganha dinheiro até com o morto. O morto tem que pagar para ser enterrado, o morto tem que pagar para ser conservado na morgue. Estás a entender? O governo faz dinheiro até com o seu próprio indivíduo. Como é que seria possível uma África forte? A África tinha que primeiramente apostar na segurança interna. Por quê? Por causa dos inimigos que ele vai criar. A Rússia, do ponto de vista de segurança, é muito forte.
Então, o que é que os russos têm que conseguem ser fortes do ponto de vista de segurança que nós não temos? A Coreia, a China, do ponto de vista de segurança, é muito forte. O que é que eles têm que nós não temos? Eu não acredito na capacidade intelectual das pessoas mediante a cor da pele. Não, porque capacidade intelectual é algo que se trabalha. Você pode nascer já com algum modelo de inteligência, com um ou 3, 4 dos 7 tipos de inteligência que a ciência juntou. Por exemplo, eu acho que a Laura Hill disse uma coisa muito interessante. Ela dizia o seguinte: duas crianças, uma negra, outra branca. Sim. O que a distingue é o sentido de oportunidade. Exatamente. Porque as duas, no mesmo tipo de ambiente, evoluem, desenvolvem da mesma forma. Da mesma forma. Eu costumo dizer, pega duas não é a crianças... melanina, não é a cor, não é nada. Não. Pega as duas crianças, uma preta e uma branca, coloca num jango. Vai só lá, leva comida, ou pelo menos mostra, a comida é aqui, come fruta, o rio é ali para beber água... Deixa-lhes crescer durante 20 anos, depois volta lá para ver se vai haver princípios de racismo. Não vai. Não vais sentir nenhum princípio, nem de racismo, nem de superioridade, porque isso são construções sociais. Infelizmente, são construções sociais que nos prejudicam enquanto humanos. Estás a entender? Voltando só na questão da África, tinha que olhar primeiro para a segurança por causa dos seus inimigos. Os seus inimigos são todos capitalistas. Infelizmente, são capitalistas que não têm outra forma, não conhecem outra forma de viver. América, por exemplo, se hoje tiras o capitalismo, tiras a industrialização, vai viver de quê? É só ver que a América teve um problema da guerra de secessão, quando o norte estava já muito industrializado e o presidente aboliu com a escravatura de forma genérica. Salvo erro, foi em 1865. A parte sul e a parte norte entraram em guerra. A parte sul... A guerra do sul e do norte. Exatamente. A parte sul teve vantagem porque o exército constituído por africanos na América foi também lutar nessa guerra. Ou seja, foi a parte norte, nesse caso... Alguns até com algumas garantias. Exatamente. Os pretos da parte sul foram lutar do lado dos da parte norte, para ajudar na abolição concreta da escravatura na zona sul, que era mais brutal. Foi ali... lutar para ser um homem livre. Exatamente. Tipo de garantias. Exatamente. Então... Quando ele volta da guerra, ele sentiu-se traído, porque na guerra havia uma relação, um ambiente bom, mas na sociedade comum não. Te olhavam como preto. Na guerra tu não eras preto, na sociedade civil eras preto. Estás a ver? Aquela questão do Mohamed Ali, porque o mesmo processo também se aplicou no Vietnã. Exatamente. Também foram buscar aquela casta de negros para combater no Vietnã. Exatamente. O Mohamed Ali disse, não, os Vietcong também não me fizeram nada. Sim. Eu aqui não sou respeitado na minha terra, na América, vou lutar no Vietnã porque Por não quê? fizeram mal nenhum. Por quê? Estás a ver? Exatamente. Então, tínhamos que criar esse sentido. A América, hoje, por causa das suas manias de industrialização, vai criar conflito em toda parte. Veja que é dos principais produtores de armamento. Armamento é negócio. Se você não tiver guerra, a minha arma não vai vender, não vai render. Então eu preciso de quando, em vez criar ali pequenas guerras para poder te vender armas. Vendem a guerra para depois vender a paz. Os africanos, África é a nação mais poderosa do mundo, porque foi abençoada com minerais. Os minerais hoje sustentam as indústrias. Se nós nos organizarmos e fecharmos a África e controlar essencialmente a exploração de minerais, a indústria eletrônica e aerocósmica morre. Então eles nunca vão querer uma África organizada, mas os africanos podem ser mais inteligentes do que eles, fazendo o que os europeus fizeram. Quando a Europa se ergueu para constituir a comunidade europeia, estava essencialmente a fugir desse modelo de economia monocentralizada. Por quê? Para o europeu comprar produtos, tinha que comprar também dólar. Sim. Isso é estupidez.
Vamos fazer o quê? Vamos sentar, vamos criar um espaço Schengen, vamos criar o acordo Schengen, X países, vamos criar boas relações políticas, boas relações econômicas e um visto único e aquela facilidade de pessoas e bens. Vamos criar uma moeda nossa e vamos internacionalizá-lo. Fizeram isso. Hoje, para um país europeu comprar algo do outro, não precisa ir comprar o dólar, porque se o americano disser não te vendo o meu dólar, você não consegue comprar. Então o que é que ele faz? Eu tenho o euro, o meu parceiro usa o euro, toma o euro, dá-me cá o produto. Criaram a sua moeda. Exatamente. Então se acontece uma crise... Mas aqui é um detalhe importante. Porque a África, para atingir este ponto, eu pelo menos sugiro que seria necessário termos pelo menos 5 eixos essenciais. Tinhas de dominar o setor alimentar, tinhas de ser autônomo, tinhas de produzir alimento para alimentar as pessoas. Porque tu vais fechar o mundo. Exatamente. Bom, senhores, americanos, europeus, agora vamos aqui abrir uma sabática, então estamos entre nós. Tinhas de ter autonomia alimentar, hospitais, tinhas de fazer medicamentos, tinhas de ter armamentos para te defender, tinhas de ter uma boa educação, escola e um sistema. Porque o nosso problema também como africano é que nós não temos um bom sistema bancário. Não uma bancarização, não um sistema de bancário entre nós africanos, que nós efetivamente conseguimos controlar, não é? O Benin, o Egito, o Togo, Angola, Burkina Faso, tá vendo? Então os bancos que estão em África, na verdade são todos sucursais dos bancos que existem nos outros países. É verdade, é verdade. Se a gente não conseguir fechar esse cadeado, eu penso que será muito difícil a gente conseguir efetivamente fazer frente e daqui a uns anos termos então uma nova Wakanda, não é? Exatamente. Tudo em que todos conseguem pelo menos prosperar. Porque realmente é uma aberração. Somos o continente mais rico do planeta, mas as suas pessoas, os seus povos são os mais pobres do mundo. Falaste em pontos muito importantes. Vou só buscar o exemplo da África do Sul. O África do Sul do Apartheid também ficou fechado, mas desenvolveu-se na perspectiva da agricultura. Sim. E hoje é dos países que mais produz a nível agrícola. Nós podíamos fazer o mesmo. Angola são mais ou menos 35 milhões de hectares de terrenos férteis para a agricultura. Nós temos mais de 70 rios, temos mais de 300 lagos ou 300 lagos, temos rios que cruzam um pouquinho, ou seja, nós temos, salvo erro, 12% da água da África. Temos um mar muito pacífico e que produz muito peixe. Só que não estamos organizados. Nós precisamos estar organizados. Os holandeses não têm nada. Dizem, thanks God pela vaca, né? Não, fizemos Deus fez o mundo, nós fizemos a Holanda, but thanks God for the cow. Obrigado pela vaca, né? Então ele só tem a vaca, da vaca tira o leite, tira todos os produtos. O japonês não tem nada. O japonês do silício faz do silício a sua maior riqueza, mano. Como é que eles evoluíram e nós não conseguimos evoluir? Nós precisamos ter estratégia. Nós precisamos ser rebeldes. Nós precisamos ser rebeldes como a Coreia, mano. A Coreia do Norte e o Ghana têm praticamente o mesmo tempo. Exatamente. A Coreia colonizou-se, ou melhor, o Ghana é independente em 1957 ou 60, acho eu. Sim, e a Coreia também tem mais ou menos o mesmo tempo. Exatamente. Agora, faz uma comparação entre a Coreia e o Ghana, o contraste que há. Não, isso também é olhar aqui a Namíbia. 92, né? Um dos fatores que foi importante para a independência da Namíbia foi ali a guerra do Cuito com a Naval, exatamente. Houve um acordo e nesse acordo tinha que, pronto, as tropas sul-africanas tinham que sair, tinham que libertar temporariamente Calueque, tinham que, enfim, todo aquele modelo ajudou na proclamação Veja a Namíbia como está. Só precisamos ter vontade e ser rebelde para negociar bem com os opressores. Tá bom, nós concordamos com isso, nós vamos continuar a vos dar isso, mas nós temos que evoluir a esse nível. É possível, mano. É possível. Chega dessa exploração. Por quê? Nós fomos adotar o coisa. Até o Chad, até ficar o presidente chadiano. O Chad quer colaborar conosco em agricultura e pecuária. E era importante. Era importante abrirmos portas para a África.
Era importante abrirmos portas para a África. Havia... E a nossa contrapartida é formar pilotos chadianos, Pois ou é. fazer concessões, ou fazer acordos petrolíferos. Isso é bom, mano, isso é bom. Nós tínhamos uma salina aqui em Cacoaco, acabou. Acabou. Como é que você tem coisas que você precisa e acaba hoje, o sal vem de fora? Se quiserem te envenenar, se quiserem acabar contigo, vai ser fácil. Soberania alimentar. Temos que ter isso. A África só vai crescer quando ter uma soberania alimentar. É triste quando eu vejo pessoas a morrerem ali no Mediterrâneo porque estão a ir atrás do sonho europeu. Africanos que fazem falta ao continente. Jovens. Hoje, um número vasto de africanos está a emigrar. Eu conheço muita gente que, se tivesse condições, se você lhe der o dinheiro para viajar, bilhete, visto e tudo, mas vai embora daqui hoje. Porque o europeu que nós estamos a bater sempre, felizmente ele tem políticas de inclusão até para o africano. Eu conheço pessoas a viverem em determinados países europeus que recebem um estado de providência. Se não estiver a trabalhar, vamos te dar X. Mas por que você, africano, não tem esse modelo de políticas? Até o estrangeiro tem um modelo de políticas para o teu cidadão lá e você não tem. Temos agora mais um miúdo, por exemplo, um craque, uma vinga. Sim. Você quer que ele venha para a seleção de Angola fazer o quê? Deixa lá. Temos um outro miúdo, um outro jovem que foi para a NBA. Bruno Fernandes. Eu, se pudesse lhe aconselhar, diria, vai para uma seleção que te valoriza. Mas não viria para a angolana? Para quê? Se o capitão da seleção angolana está com problemas de diabetes, salvo erro, e tem que pedir favores, tem que pedir ajuda, tem que pedir vaquinha. O Aquá, que foi capitão, tem que pedir... Onde é que fica o patriotismo? Mas qual patriotismo? Qual patriotismo que você tem para dar se o país não tem para te dar? O país não te dá nada, você tem que morrer por ele, não faz sentido. Porque como Muhammad Ali disse que não vou ali. O país não me dá nada. Esse país é totalmente racista e daqui a 100 anos vão dizer que eu era branco. Mesmo com todo o brilhantismo de Muhammad Ali, ele continuava a ser o preto, ou seja, ser preto era obstáculo. Então, se o país não me dá a devida importância, eu não tenho que dar importância ao país. Cada um recebe de acordo ao que dá. É simples, mano. Os dirigentes africanos são todos analfabetos. Há políticas muito bonitas, está a fazer aquilo. Não, estão só a lhe permitir fazer até ali. Porque se andarmos nas profundezas, vamos ver, a África do Sul é um grande exemplo. A África do Sul é uma economia muito forte. Sim, mas é uma economia muito forte para quem? Não é para o preto do Soweto, mano. A África não pode continuar assim. Você que tem um continente abençoado com minerais, abençoado do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico, muito rico, dessa perspectiva multidisciplinar, na perspectiva das línguas que se falam. E as línguas, quanto mais línguas falares, melhor. Melhor, porque o cérebro não pode ficar estático numa só língua. O cérebro tem que fazer matemática para compreender as coisas, e as línguas ajudam na compreensão ou na evolução do cérebro com relação aos números, porque as línguas são complexas, assim como são os números. O cérebro precisa disso. Uma amiga que diz que a África ou Angola precisa de políticos, filósofos. Faz algum sentido? É importante. Filósofos, matemáticos. Pensar a sério o que é que eu estou a fazer. Vou só dar exemplos práticos da nova política implementada pelo João Lourenço. Começou a falhar. Eu tinha muita fé, porque um dos grandes discursos que eu ouvi de políticos angolanos foi, de facto, de João Lourenço. Conseguia falar de improviso, conseguia responder. Isso era muito importante, porque eu estava cansado com a imagem de um presidente do passado, que tudo era papel, mano. Tu não consegues desenvolver um pensamento com um fio lógico, tudo tem que ser no papel. Estava a ser entrevistado pela SIC, salvo erro. Está a responder, a olhar assim e tal. Foi o Henrique Zimmermann. Come on, mano. Até a resposta tens que ler. Aquele presidente
demonstrou incapacidade governativa há muitos anos, mas esteve ali o tempo todo. Quando J-Lo assume o país, tem bem melhor, uma melhor desenvoltura, bem melhor, não é importante. bem E hoje melhor. estamos aqui a fazer esses vídeos, essa abertura que ele deu à imprensa, Também, para as também. pessoas se sentirem soltas e deixar de falar-se. Ter opinião é muito importante. Então, quando ele disse combata a corrupção, eu disse uau! Combater a corrupção era combater alguns indivíduos dentro do próprio partido, porque o MPLA que permitiu a corrupção, o nepotismo, o peculato, o tráfico de influência, a prostituição exacerbada, foram eles que permitiram isso. Se você veio para combater isso, eu vou depositar uma gramazinha de esperança na tua política. Só que depois comecei a ver que ele estava a cometer erros. Ele já está há 2 anos e meio. E os 500 mil empregos ainda está muito longe de ser realizado. Por outro lado, nos últimos anos, eu vi muitas empresas fecharem. Ok, algumas empresas estavam implicadas no roubo e tudo mais, aproveitamento, mas não precisava fechar. Era só nacionalizar, ou seja, saía da perspectiva privada e passava para a perspectiva social. Por quê? Aquelas pessoas que estão ali a trabalhar não são culpadas do roubo do cidadão que abriu aquilo. Logo, eles não podem ser prejudicados. E boa parte dessas pessoas são elas que conseguiram as casas no Sequele, são eles que conseguiram as casas no Quilamba e agora estão a pagar como? Existe no Quilamba um negócio que as mulheres, algumas, não são todas, né? Algumas estão a fazer, eles cobram-te por horas de prazer 15 mil kwanzas, tu podes pagar a prestação. Sabes porquê? A prestação? Podes pagar a prestação. A renda no Quilamba é muito alta. Oh caramba. Então o que é que você espera? Isso é grave. O que é que você espera? Você cria uma política eleitoral, constrói rapidamente as casas e dá às pessoas, né? Renda resolúvel. Depois entra a crise e as pessoas perdem o emprego. Vão pagar como? O sonho da casa própria é um sonho de cada cidadão e é normal sonhar assim. Agora vou pagar como? Não tenho emprego, não tenho oportunidades de negócio. O Quilamba é uma área, do ponto de vista econômico, não produtivo, não produz ali a nível do coisa, porque as pessoas buscam dinheiro noutros municípios, noutros sectores, para irem gastar ali. Mas não tem uma produção econômica muito forte, por exemplo, como tem hoje ainda, por causa dos armazéns e tudo mais. Tem que ter carro, outro grande problema, porque nós não criamos uma Luanda com mobilidade urbana. Daí aquela questão do bairro dos ministérios, não é? Quer dizer, O bairro dos ministérios. Supostamente deviam estar aqui deste lado, porque as pessoas vivem aqui deste lado, não é? Não faz sentido. Luanda Sul, Sim. Camama, Sim. Benfica, Exatamente. Viana, não é? Mas não fazia sentido gastar mais com aquilo. Eu tenho nojo dos deputados. Assim, muito rapidamente. Por quê? Tenho nojo dos São deputados. nossos representantes. Por isso é que eu tenho nojo do meu representante. É mais fácil ter nojo do meu representante porque ele supostamente está próximo a mim, mas eu não conheço nenhum deputado que vive no MUSEC. Não é que o deputado tem que viver obrigatoriamente no MUSEC, não estou a dizer isso. Mas estou a dizer que se o MUSEC é um sítio onde vive o teu representado, a pessoa que você representa, então não seria mal viver ali. Logo, o MUSEC é um projeto de exclusão social. Então, até o deputado tem nojo de estar no MUSEC. Por isso, como ele me dá nojo, ele tem nojo de mim, eu também tenho nojo dele. Mas ele pode não viver lá, mas pode frequentar, pode lá ir visitar. Vai frequentar como? Se criamos um estereótipo de que MUSEC é igual à violência, à delinquência. É no MUSEC onde a miséria apresenta os seus aspectos mais brutais. Vai lá como? Ele tem nojo daquelas pessoas. Ele diz, eu não me junto com essas pessoas do bairro. Então, como é que você, que é meu representante, tem um discurso a esse nível? Eu tenho nojo dos deputados porque os deputados, o decreto é resolução número 13/6,
penso eu, de 19 de fevereiro, salvo erro, Sim. estipulou o salário deles em 547.311 kwanzas, mas tem 4 subsídios absurdos. Há um subsídio que é de renda de casa e há um outro que os dois juntos fazem, cada um deles é 50% do salário. Os dois juntos são igual a um salário, que já leva o salário, ou seja, o dinheiro que ele recebe no mês, para 1 milhão e tal, quase 1.100.000 kwanzas. Depois tem outro subsídio de comunicação que são 40%, dá ali em 200 e tal mil kwanzas. E outro subsídio absurdo que são de 90%, penso eu que é subsídio de despesas do pessoal doméstico, qualquer coisa assim. São 90%, que dá ali em 500 mil ou perto de 500 mil kwanzas. No total, um deputado recebe mensalmente 1.800.000 e tal mil kwanzas. Fazendo um cálculo por excesso, vamos arredondar para 2 milhões de kwanzas mês. 2 milhões de kwanzas vezes os 220 deputados são qualquer coisa como 440 milhões de kwanzas mês que os deputados gastam. Esse valor no ano são perto de 6 mil milhões de kwanzas. Num ano, deputado, se incluirmos o salário do presidente da Assembleia, que recebe ali a volta de 600 mil e tal kwanzas e tem subsídios absurdos, vamos chegar ali no ano perto de 9 milhões de kwanzas. 9 milhões, não, no ano não, no exercício, se o coisa são 9 mil milhões. É muito dinheiro, mano. Se somar isso vezes os 5 anos que eles ficam ali, temos 45 ou mais de 45 mil milhões só com os deputados para você aprovar o decreto 113 do PAP, né? O PAP, que é o projeto de ação para a promoção da empregabilidade, isso são 21 mil milhões de kwanza. Para 500 mil pessoas trabalharem, você vai gastar 21 mil milhões de kwanza. Para um deputado, no exercício de 5 anos, você gasta mais de 40 mil milhões de kwanza. Não estamos a fazer nada. Os deputados conseguem, sim senhor, viver com os 547.311 kwanza. Conseguem! Agora, o que é que eles faziam? O que é que eles fariam desse ponto de vista? Usavam o remanescente, o que sobra, que são ali 1 milhão e tal, né? 1 milhão e tal e 300 e tal, mais ou menos, usavam para o fundo de ajuda, ou fundo para ajuda pontual. FAP, fundo para ajuda pontual. Sabe por quê? Que era importante? Onde estão os nossos José Mujica? Ex-Mujicas. Ok, eu sei Pepe Mujica. Ok, vamos lá chegar. Estás a ver? Nós não temos. Mas isso é muita elevação mental, não é? Claro, sabe por quê? Porque tu tens que canalizar. É o Pepe Mujica, né? Eu sei Pepe do Uruguai. Exatamente. Ele doava 90% do salário. Vivia apenas com 10%. Não queria saber de ir viver no palácio. Vivia mesmo. Um homem com muita elevação. Muita elevação, mano. O palácio era para as pessoas, para os sinistrados. Uma família, aconteceu uma calamidade, pega essa família, põe no palácio, até conseguirmos uma casa para essa família. Sabe o que é que faríamos com o FAP, Fundo para Ajuda Pontual? Faríamos o seguinte: temos, por exemplo, casas que necessitam muito, como o Lar El Baquita, o Lar El Betel, o Lar Cuzola. Temos ainda aqui os cotas do Beiral. No Beiral, você, se for no horário de refeição, vai ver os cotas a lutarem. Lutar por quê? Por causa de comida. Eu, se não receber agora, não vou ter mais comida. Então, luto entre eles. Lutar entre eles por causa da comida. A comida nunca é suficiente. É isso, é assim que querem que eu cante o hino nacional? Mas os heróis nacionais, os heróis do 4 de fevereiro, estão no Beiral. Outro grande problema. Então, como é que o herói está no Beiral? O herói está no Beiral por quê?
O herói está no beiral porque ele não tem um rendimento, a família não lhe quer e o Estado também não lhe quer. Então, lá tira aí no beiral e lhe alimenta mal, está a matar aquele herói. Como é que querem que eu cante o hino nacional? Eu estaria a mentir porque eu aprendi a não valorizar esse herói, infelizmente. Seria esse FAP, esse Fundo para Ajuda Pontual, que sairia do subsídio dos deputados, seria para ajudar os cotas do lar, aqui Do Larco Zola, do Larco Zola, Beiral. seria os cotas do Beiral, seria para ajudar o Larco Zola, seria para ajudar o El Betel, seria para ajudar o El Baquita, esses lares que carecem de muita ajuda, precisam de muita ajuda, porque você coloca crianças no El Betel, por exemplo, e ela vive necessidade, ela vai ser gatuna. Quando atingir 15, 16 anos, vai começar a roubar, vai pegar nele, vai fugir dali, torna-se no próximo gatuno. Agora, um outro aspecto que era importante, nós temos muitos ministérios desnecessariamente e temos muitos institutos que não fazem nada. O Instituto Nacional de Estatística não faz nada praticamente, nós não temos estatística para nada. Se, por exemplo, eles tivessem um pouquinho de cérebro, se o cérebro deles tivesse a funcionar, colocariam o quê? Um departamento nos hospitais. Você ia ter estatística de quantas pessoas morrem por dia em Angola e quais são as doenças que mais matam, a nível de HIV, malária e a nível de AVC. Quais são as doenças que mais matam? Para nós criarmos políticas para combater esse tipo de problema. Você ia meter pessoas do Instituto, um pequeno departamento na maternidade para ver quantas crianças nascem por dia, quantas morrem, quantas nascem mortas, quantas vivem, e enfim, você teria estatística fiável. Colocar pessoas para saber quantas pessoas são enterradas por dia. Nós não temos estatística a esse nível. Quantas pessoas hoje estão infectadas de HIV? Qual é o nível de infecção por dia? Quantas pessoas estão infectadas de hepatite B? Qual é o nível de infecção por dia? Como é que fazemos, como é que o governo faz para curar, para tratar essas pessoas? Quantas pessoas estão hoje a viver com diabetes? Qual é o nível, ou seja, qual é o crescimento de pessoas a viverem com diabetes e quais são as políticas alimentares que o governo toma para pelo menos diminuir o nível de pessoas a viverem com diabetes? Nós não temos estatística, então aquele instituto está a fazer o quê? Tem um prédio bem bonito que podia ser canalizado para outra coisa. Outro ministério é o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Como é que o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher não tem políticas para a mulher cadeirante? Uma mulher cadeirante não consegue andar sozinha, não consegue entrar num supermercado sozinha, não consegue entrar num elevador sozinha. Por quê? Não temos um ministério que olha para essa mulher e cria oportunidades, cria modelos de inserção para que ela se sinta pessoa, se sinta angolano, para que ter alguma dignidade. Exatamente, tem que ter dignidade. A deficiência não é incompetência, a deficiência é fruto de alguma má sorte, de alguma coisa que não correu bem e ela saiu assim. E você não cria políticas para inserir essa pessoa. Quais são as políticas do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher em relação à zungueira? Não temos política. Por que que vamos continuamente promover a mulher estudada? É a única que vale a pena? Olha que a mulher analfabeta vale mais que a estudada, porque ela sentiu os efeitos do analfabetismo e formou a filha. Aliás, muitas dizem mesmo, as filhas, tu não podes ser como eu. Exatamente. Sim. Então você tem que valorizar esta pessoa que sofreu as agressões do analfabetismo, que não permitiu com que ela se desenvolvesse bem dentro da sua sociedade. Bater palma, fazer vênia, homenagear todos os dias, porque ela conseguiu formar a filha para não passar pelo que ela passou. Logo, não pode ter apenas política para a filha, tem que ter políticas para a mãe também. Mas o nosso governo não tem, os nossos ministérios não têm. Então estão a fazer o quê? Estão a gastar dinheiro desnecessariamente. Depois muitas comissões, muitas reuniões. Aqui há muitas reuniões, há muitas comissões, mano. Nós temos o problema das reuniões sem resolver os grandes problemas que nos afligem.
reunimos muito, falamos muito e não saímos da ação. Às vezes tu não precisas de reunião. Olha, vamos fazer isso, vamos encontrar no sítio tal. A vida não pode ser feita desse formalismo, é muito formalismo. Nesse aspecto, gosto muito do modelo japonês. Estás a ver? Soluções, identificou o problema, soluções, está feito, então vamos reunir depois. Sim! Aqui não. A reunião é para ver onde é que falhamos. Olha, podemos melhorar aqui, podemos melhorar ali. Então a reunião é para buscar uma solução, imediata daquilo que foi a falha no decurso da execução do projeto. Nós não fazemos isso. Tudo porque também temos culpas muito grandes, porque nós pensamos que o país só se faz com quem foi para a universidade. Nenhum país cresceu assim. Aliás, a universidade, por isso eu me identifico muito com o empirismo. As pessoas, não, mas empirismo, mas eu sou empírico. Mas por quê? A Bíblia que você lê, que você confia, é empírica, não tem bibliografia. Você vai me pedir bibliografia, vai me pedir fontes, esquece das fontes. Eu sou africano e há muita coisa que eu recebo do universo. Sim. Como é que eu vou pôr bibliografia se eu recebo também sabedoria cósmica? Se eu recebo informação cósmica? Se eu sonho com discursos, sonho com palavras, sonho com análises? Se eu apresentar um facto, me pedes... Não, eu sou africano, mano. Esquece isso. Esquece isso. Quando fomos para a universidade, exageramos as coisas. Achamos que o único competente é o universitário. Colocamos ali o universitário e outra coisa não fez, senão mostrar arrogância. Infelizmente. Eu conheço pessoas que dizem, não, eu estudei mais que ele, eu tenho que ganhar mais. Não. Não. Se fosse assim, as pessoas que estudaram mais, que, por exemplo, o Zuckerberg tinham que ganhar mais que ele. Não, é por aquilo que você produz e não por aquilo que você estudou. Se você estudou e não produz, mano, esquece. Vai ganhar em função da tua produção. Tinha que ser assim. Os miúdos que sobem nos postos de luz ganham mal, mas arriscam a vida. Não ganham nem subsídio de risco de vida. Não ganham. Esses produzem, porque se hoje temos energia, é graças a essas pessoas. Nas barragens, né, tem aqueles miúdos que levantam, são maquinistas ou qualquer coisa assim, né, que trabalham com aquelas máquinas grandes, ficam ali a mover as coisas. Mano, aqueles sofrem grandes riscos de vida. Aquilo é muita altura. Se aquilo cair, ele morre. Ele ganha uma pechincha, ganha 80 mil kwanzas. Será que a vida dele vale 80 mil kwanzas? E um deputado que só senta, não tem nenhum modelo de risco de vida, ganha perto de 2 milhões de kwanzas mês. Eu assim vou gostar de um deputado, tenho nojo de todos os deputados, principalmente os da oposição. Eu explico. O MPLA teve uma estratégia de maioria, né, a nível do parlamento, e eles têm 150 deputados. Os outros têm 70, para aí que totalizam 220. Se você tirar os 70 do parlamento, não vais sentir o efeito da saída. Se você recolocar, também não vais sentir o efeito da recolocação. Então não estão a fazer nada, porque na aprovação de um projeto vão aprovar, os do MPLA todos vão aprovar 120, 130 em função dos que lá estiverem, 140 vão aprovar, há 50 ou 70 ou 68, por exemplo, reprovações e 2 abstenções. Eu não estou preocupado se você se absteve. Eu quero ver resultado da tua discussão parlamentar na minha vida. Se a tua discussão não se reflete na minha vida, sai dali, está a gastar dinheiro à toa. Por isso é que eles, e daí o meu nojo, eles fazem parte de um sistema de corrupção sistemática. Ou seja, o sistema está corrompido e você sofre as consequências se beneficiando desta corrupção. Mas essa redução de deputados da oposição no Parlamento não advém de um processo eleitoral em que deu maioria a um partido em detrimento do outro, que tem uma diminuição de números de deputados na Assembleia, que também os vai condicionar? Muito bem, muito bem. É assim, sabemos todos... Eu percebo o que estava a dizer, sim. Yeah. Para que as pessoas entendam, exatamente. Vamos desmontar aqui o... Não, vamos fazer isso. Eu vou chegar num ponto que é muito crítico e aqui eu culpabilizo o Samakuva.
O Samakuva não pode tomar decisões da minha vida. Quando a população queria fazer manifestação, o Samakuva disse não façam. E ele era a esperança. Tomou uma decisão errada, condicionou a vida do povo angolano. Veja só, durante 43 anos de governação do MPLA, nós sabemos como é que eles se enriqueceram. Roubando, usando dinheiro público para fins pessoais, que é o peculato, o tráfico de influência e etc. Hoje tu vês a vida de um filho de um dirigente do M, é uma vida como deve ser. Mas e a UNITA? Conseguiu dinheiro aonde? Como é que eles vivem igualmente bem? É complicado. Então, alguma coisa precisa ser explicada ao povo angolano, porque aquela guerra estúpida entre MPLA e a UNITA prejudicou o povo e beneficiou os únicos que tiraram benefício. São eles, porque são eles que estão bem. Se o Samakuva ficar doente, vai ir numa clínica. Se o J-Lo ficar doente, vai ir numa clínica. Mas se for um povo como nós, vai para um hospital público. Ouvir o xingamento da tia que agora disseram para não cobrar, está a trabalhar nervosa, chateadas. Então, eu tenho nojo dos políticos todos, da oposição, da situação. Tenho nojo dos deputados todos eles da situação da oposição. Eu tenho esse nojo. Veja que hoje você consegue ter uma informação privilegiada a nível do exercício eleitoral, porque você consegue meter lá alguém a trabalhar. E você põe um familiar a trabalhar nas eleições, sem esse familiar chegar, você não vai dormir. Por quê? Foi colocado num lugar muito perigoso. Eu sou do subúrbio, sou do Museque, e sei que nós temos no Museque locais muito perigosos, até para nós também andamos com algum receio. Então colocam-te ali um familiar e até 22 horas você está ligado. Então é como? Não, ainda não fizeram a contagem. 22 horas. Ainda não tinham terminado a contagem, mas os resultados na TPA já tinham sido lançados. Como é que você faz lançamento dos resultados sem a contagem completa dos votos? Significa que as eleições foram fraudulentas. Então, essa questão de que deputados eleitos pelo povo é meio. Deputados, na verdade, deputados arranjados pela política empelana, do MPLA. Estás a ver? Perdão. Então, não concordo, não compactuo com essa, porque nós é que lhes colocamos ali, não. Houve uma fraudulência, houve um ocupar do lugar para continuarem a gerir os seus bens, porque eu acredito que olhava-se muito na questão da guerra. Não, se a UNITA ganhar, o MPLA vai fazer guerra, e muitos nessa fase fugiu do país porque teve medo dessa situação. Eu era daqueles que acreditava que não havia de haver esse tipo de situação. Então, também não tenho formas de sair. Aguentei aqui, como aguentei a própria Quitota, aguentei essa situação. Mas quando políticos comprometidos com o seu próprio umbigo começam a decidir pelo povo, deixa-me triste. Estás a ver? Deixa-me completamente triste. Por isso nós temos hoje essa oportunidade de discutir com o governo as nossas soluções, porque é a nossa vida que foi colocada em risco, é a nossa própria situação que foi adiada, o nosso futuro adiado, a nossa formação foi corrompida e depois ficamos sem o mercado de emprego. E esta imagem do político que nos está, de certa forma, defraudado, não é? Estamos decepcionados, exatamente, de modo grosso, não é? Achas que se poderá restaurar esta imagem com a nova geração de jovens políticos, sociedade civil? Não. Que efetivamente dá o seu contributo? Não. Ou também é um caso sociedade perdido? Civil está bom. Ou é um caso perdido? Sociedade civil sim, mas os jovens políticos não. Nós temos alguns jovens... Mesmo do MPLA, da UNITA, da Casa CE, sabe por quê? Para já, não é? Para já, sim. Também isso está meio dúbio. Exatamente. Né? Sabe por quê? Não estou a dizer que todos eles são podres. Claro. Há, naturalmente, uma pequena casta de jovens
com boas iniciativas, mas eles não têm poder nenhum. Não têm poder nenhum. Porque o poder em Angola é velho, Achas que é muito utópico ou é muito exagerado dizer que esse núcleo juvenil dos partidos angolanos, a maioria é de qualidade, é boa? Estou a exagerar em termos a maioria Os jovens, a nova geração de políticos que vem... Não, a maioria não é possível que seja boa. Sabe por quê? Porque a interpretação da política em Angola sempre foi errada. A política em Angola é você ocupar um lugar de destaque que te concede privilégio, você tira dinheiro do Estado para financiar a tua família. Então está errado. Essa nova nata está a ser educada nos mesmos modelos. Não há como eles serem bons. Tinham que ser alternativos, surgir de caminhos alternativos, lerem muito Thomas Sankara. Esses não conhecem Thomas Sankara, não conhecem Patrice Emery Lumumba. Como é que ele vai ser bom se não conhece esses camaradas? Esses não conhecem Murtala Mohamed, não conhecem. Esses têm que conhecer Fela Kuti, a ideologia. Têm que conhecer a ideologia de políticos revolucionários. Como é que um cidadão nacional, a sua referência é José Eduardo dos Santos? Não é possível, mano. Com todo o respeito por ele, pelo idoso, com todo o respeito. Mas ele não pode ser referência de nenhum jovem, porque ele não pensou na juventude angolana. É só ver que, durante o seu mandato, ele fabricou mais museques, bairros de inclusão, do que bairros de inclusão. Ou seja, bairros de exclusão que bairros de inclusão. Quando fomos para a independência, tínhamos Kazenga, tínhamos o Rangel, tínhamos o Nelly Soares, e toda aquela zona urbanizada da cidade já estava ali. Mas depois houve a expansão. O ex-presidente disse o ipsis verbis quando nasceu até a pobreza em Angola. Recorda? Sim, ele mostrou que é incompetente, porque tudo bem que havia pobreza, mas podias contornar a situação, porque não é o único país que começou pobre e melhorou a sua situação. E outra coisa, encontrou pobreza em Angola, mas conseguiu enriquecer a filha. Filha é até hoje, se calhar, a mais rica da África. Então, como é que você encontrou pobreza em Angola e essa pobreza não foi suficiente para afetar a tua filha? Não faz sentido. Ele tinha discursos que não encaixavam. Era mais fácil. Ele, no final do exercício, reconheceu que cometeu erro, mas era muito tarde. Nós queríamos que ele cometesse, porque é normal cometer erros. É normal. Mas só que você não pode estar fechado à crítica. Quem te critica, lhe mata. Não faça isso. A crítica ela é boa porque te ajuda a evoluir. Ouça o que te vai criticar. Principalmente se a crítica tem razões muito lógicas. Tem logicidade, tem racionalidade. Se tiverem esses dois elementos, então não é uma crítica maldosa. É uma crítica no sentido de você olhar que está a cometer erros. Para melhorar, mudar o teu curso. Então, já encontrei pobreza? E outra coisa, eu acredito que as pessoas também que lhe escreviam os discursos faziam aquilo para lhe lixar mesmo. E ele não tinha capacidade analítica para ver que isso vai me levar no buraco. Os jovens são frustrados, não conseguiram... não estudaram e não conseguiram emprego. Um país não pode ter políticas apenas ligadas ao estudo. A Constituição não diz em nenhuma parte que você tem que estudar para ter emprego. Não diz em nenhuma parte. Ali o artigo, acho que é 21, salvo erro, onde estão os 17 compromissos do Estado, ou seja, 17 compromissos que o governo tem que gizar para melhorar a condição do povo. Então, se você tem 17 compromissos e não trabalha, a culpa é do cidadão. Não pode. Você tem que criar políticas para incluir o cidadão que estudou e incluir o cidadão que não estudou. Porque tem trabalho para todo mundo, mano. É para limpar o chão, também preciso estudar muito? Claro que não. Come on! Claro que não. Come on! Vou precisar de alguém para me orientar, para me dar os detergentes que são necessários para limpar ali,
para não me queimar e etc. Mas eu absorvo dali e faço o meu trabalho. É um trabalho braçal, mano. Tá vendo? Há um princípio lógico da vida e da estratificação social. Exato. Você, quanto mais educado é e quanto mais alto está na pirâmide social, mais você tem interdependência dos outros que estão embaixo. Né? Sapateiros, o homem que vai para a rua, que te lava o carro, o motorista, o cuida do teu filho, né? O jardineiro. Não é? Exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. Mano, um outro tema para a gente terminar. Tem falado aqui muito, aliás, não tem falado muito, há aqui muito tabu sobre esse tópico. Questões relacionadas com o racismo no nosso país. É assim. Ainda é um tabu. Sim, ainda é um tabu. Ninguém fala sobre isso, mas é uma coisa que se sente. Sim, você se falar sobre racismo, e eu vi pessoas a serem bloqueadas porque falaram sobre racismo. É importante começarmos a discutir isso. É importante que a pessoa que nos está a assistir ali saiba que o preto não tem condições de ser racista. Explica isso. Muito bem. O racismo é um sistema montado para conceder privilégios. Então, desde o século XVII, que começa a surgir com maior força, todo o sistema foi montado para privilegiar o branco, nunca o preto. Depois, quando criamos as castas, lei do indigenato e etc., aqui, por exemplo, para nós, colocamos branco, colocamos numa linha intermédia o mestiço e colocamos na linha de baixo o preto. Isso concedeu privilégio, isso ajudou muitos a se darem bem na vida, mas o preto, népias. Então, quando tu ouves o macaco ou isso ou aquilo, isso não é propriamente racismo, isso é um insulto motivado pelo racismo, motivado por um comportamento, uma educação de supremacia. Ou seja, você é superior àquele, então podes lhe insultar. Criaram insultos e expressões proverbiais. Uma das expressões é que o preto é bom em nada. É uma expressão proverbial. É mentira. É mentira. Outra expressão é que o preto, se não fizer cagada na entrada, faz na saída. É como o carvão, se não queima suja. Assim. Se não queima suja. Se você quiser esconder dinheiro de um preto, põe num livro porque ele não lê. É mentira. Estás a ver? Então, criam-se expressões proverbiais e insultos, mas quem usa esses insultos nem é o preto. Se o preto revidar, não é racismo. Porque se me derem uma chapada e eu der outra, a minha não é chapada, é contra-chapada. Ela ganha um outro adjetivo. Contra-chapada, porque eu estou a me defender. Não é ataque, é contra-ataque. Uma coisa é o ataque, a outra é o contra-ataque. Toda ação tem uma reação. Exatamente. E eles podem ser o mesmo exercício, mas terem designações relativamente diferentes. Ganham um adjetivo qualquer. Então, o branco no mundo ganhou destaque, ganhou privilégio porque fez documentos para tal. O Código Preto é um documento que baniu o preto e deu privilégios ao branco. A carta de Willie Lynch deu privilégios ao branco. As teorias de Gobineau deu privilégios ao branco. O exercício de eugenia para formarem raças superiores deu privilégio ao branco. Então, quando é que o preto vai ser racista? Porque o preto não tem oportunidade de nada. Existem, inclusive, sociedades como o Brasil, e outras sociedades que criaram políticas de adesão de brancos banindo o preto. Ou seja, podem entrar brancos, o preto fica ali. Para fazerem o quê? Crescer o número de brancos e estarem ou equilibrados ou sobrepostos aos pretos. E esses tinham oportunidades diferentes, podiam ter as mesmas competências, mas tinham um trabalho que era reservado para brancos e um trabalho que era reservado para negros. Então, quando é que eu sou racista? O racismo é esse sistema que concedeu privilégios. Não é o facto de eu me rebelar. Não é isso. Isso nunca vai ser racismo. O mestiço. O mestiço surge de uma combinação entre um preto e um branco. E a mestiçagem, inicialmente, e principalmente nessa perspectiva, ele surge como uma violação. Ou seja, o europeu pegou na escravizada, porque os nossos povos nunca foram escravos, foram escravizados, pegou na escravizada e violou sexualmente.
por intermédio da copulação vaginal. E, no entanto, dali ela ficou grávida e veio o mestiço. O mestiço em Angola e nas ilhas, por exemplo, aqui situadas em África, tinham privilégios que o preto não tinha. Por quê? Quando levassem o mestiço para ir trabalhar, ou na tonga de café ou de algodão, por exemplo, a mãe ia reclamar com o pai e o pai mandava-lhe tirar. Isso foi absurdo. Então, o que é que você cria na mente desse cidadão? Que ele é superior ao escuro, ao escuro, ao preto mais escuro. Ele é superior a ele. E começas a dividi-los. Porque ali crias um ambiente de antagonismo sério e a relação deles vai ser assim de distanciamento. Por isso é que é mais fácil um mestiço e um preto assim se estarem juntos na Europa ou na América racista, completamente racista, do que em Angola. Porque em Angola... Porque lá tem o mesmo inimigo. Sim. Lá são todos pretos. Sim. Lá tem um inimigo comum e eles se juntam. Aqui não. Aqui, como nós não somos um país com um elevado número de europeus, independente de brancos, independente de ser a colônia portuguesa com maior número de brancos, foi Angola, independentemente disso, mas com a independência uns foram basando, ficou uma casta muito pequena. Onde é que entra a questão social? A questão social do racismo, das oportunidades. Herdaram alguns bens que os seus pais tinham, é isso? Os efeitos do racismo enquanto um sistema de concessão de privilégio. Ou seja, na ausência do melhor, o pior serve. E quem é o melhor? O branco, o pior. O mestiço, o que não vale nada, o preto. Então, como não temos o melhor, vamos escolher o pior, porque o que não vale nada fica ali. Estás a ver? Agora, de facto um privilégio maior em relação aos mestiços do que aos pretos em Angola. Porque fora da Angola, mano, é outra realidade, recebem-te super bem, estão contigo e tudo mais. Mas em Angola é uma estupidez enorme, porque eles se acham superiores aos mais escuros. Síndrome de Willy Lynch. Estás a ver? Eu às vezes vou para bancos e olho assim, ufa, que todos são... Então, não é acidental. Não é acidental. É uma preferência. Não, eles têm melhor aspecto, então vamos pôr esses que têm melhor aspecto. As pessoas são pela competência e não pelo aspecto. Existem dois elementos que são importantes em nós conhecermos. O aspecto que está ligado à estética e à utilidade. Vejamos, o que é que vale mais? A utilidade ou o aspecto? A utilidade. Não é muito a beleza do copo, mas a forma como ele é útil. Vamos meter lá água, vamos beber. Ela é útil. A beleza estética tem uma componente propagandista. É para fazer dinheiro, é para comprar rápido. Porque ela mexe um pouquinho com os sentidos do indivíduo. Uma coisa muito linda, cheia de cor, ela mexe um pouquinho mais com o teu cérebro do que uma coisa mais rústica. Sim, claro. Mas então, está ali a diferença entre uma rosa e como é que se chama aquilo? E uma pitela. A pitela vive mais que uma rosa. Uma rosa no dia seguinte murcha. A pitela não, vai ficar ali durante meses e não vai murchar. Então, a pitela... A borboleta vive 5 dias. Exatamente. Dias, linda, muito linda, mas vê lá o tempo de vida é muito pequena. O tempo de vida O porco, que é sujo, mas vive mais tempo. Estás a ver? Então, nós temos que olhar e valorizar as pessoas pela utilidade. Quão útil esse indivíduo pode ser aqui nesse campo, nesse banco. Quão útil. Veja que nas atividades as pessoas põem quê? Vou pôr uma mestiça. Para publicidade televisiva. Ler telejornal, tudo isso. Mano, videoclipe, vou pôr uma mestiça. E agora também estão a pôr os mestiços. Mano, é a utilidade da pessoa. É o que essa pessoa pode te transmitir. E não o quão belo ele é para a tua coisa. Isso é propaganda. Não tem utilidade nenhuma. A propaganda... Vou só dar um exemplo do perigo da propaganda. Uma senhora
que é super, que tem uma indústria muito grande, por exemplo, de carro, ela vai te dizer, isso é 4x4, isso é isso e aquilo e aquele outro, isso é não sei quanto. Ela vai te dar uma propaganda que você, uau, é mesmo isso que eu quero, esse é o carro mais bonito, essa é a maior assistência em termos de amortecedores, é mesmo esse carro que eu... Vai te vender necessidades. Exatamente. Às vezes, tudo aquilo, ou parte do que ela te disse, é mentira. Veja uma zungueira. Ela te diz, mano, compra tua vassoura, tá a passar toda hora na vizinha, te fala mal. Ela pega um realismo e te apresenta, mano, se você pedir toda hora no vizinho, vai te falar mal, então compra a tua vassoura porque tá a passar. Veja a propaganda realística. O verdadeiro comerciante é a zungueira. É essa zungueira que nós batemos com chicote, estamos a matar todos os dias. Uma aula de marketing. Está a dar uma aula de marketing, uma aula verdadeira. Ela pega num sistema, ela pega num facto verdadeiro. Vejamos, por exemplo, a gasosa não tem nenhum valor nutritivo, mas tem uma publicidade que te faz comprar a gasosa ou beber a gasosa em detrimento do sumo ou da água. Tudo aquilo é propaganda, porque nenhum valor nutritivo ela oferece. Mental, sim. Exatamente. Está formatado para aquilo, sim. Mas como o capitalismo... Tu às vezes vês pessoas em casa, epá, apetece-me uma Coca-Cola, apetece-me uma 7-Up. Já vês. Não é que eu com sede, não, é apetece-me uma 7-Up. Então criam um sentimento de necessidade que sem aquilo você não vive. Isso é perigoso, por isso eu respeito os que fazem negócio com factos reais. Mano, compra tua vassoura, tá a passar toda hora na vizinha, te fala mal. Isso é brutal, mano. Isso é brutal. Nós temos que valorizar mais. É mesmo social, não é? Nosso problema é social, sim. Não tem nada a ver com preto ser ou não ser racista. É um racismo defensivo. Sim, sim. Na verdade, eu nem chamava aquilo racismo, eu chamava aquilo... Uma autodefesa. Uma autodefesa, porque estão a me matar, eu não posso cruzar os braços. Não posso. Eu sou daqueles que... Eu gosto quando vejo mestiço e um preto junto. Eles dizem, mano, nossa comunidade negra... Eu gosto daquilo. Porque o inimigo, o que fez mal ao preto, fez mal ao mestiço. Então o mestiço e o que tem que se unir. Aqui não, mano. O mestiço não gosta do preto. É um ou outro, também não podemos generalizar, é verdade, mas é um ou outro. Ou ainda temos a teoria de que não, vou pegar uma latona para melhorar a geração. Não, mano. O cabelo. Não. Melhorar o cabelo. Às vezes dizem, estragaste o teu cabelo com esses... Mas estraguei cabelo como, mano? E eu faço uma comparação simples. Eu coloco a pessoa do outro lado e eu lhe peço, levanta a sua mão direita. E essa pessoa levanta. Agora baixa a mão direita, ela baixa. Levanta a esquerda, levanta, baixa a esquerda. E essa pessoa baixa. Depois lhe peço, levanta ao lado direito do teu cabelo. E essa pessoa não consegue. E lhe digo no fim, o cabelo é o órgão, um dos órgãos mais independentes do corpo. Porque, por exemplo, se eu disser, não quero levantar o meu braço direito, eu não vou levantar. Não quero marcar um passo na minha perna, com a minha perna direita, eu não vou marcar. Mas se eu disser, não quero que o meu cabelo cresça, o cabelo não vai me obedecer. Então, por que você está a matar constantemente ou não permita que eu, pelo menos, deixe um ser se desenvolver livremente no meu corpo? Que é a tua liberdade. A minha liberdade. Pique Ngudiacás. Exatamente. Foi um prazer enorme. Prazer é todo meu, mano. Seja a primeira de muitas conversas. Vamos conversar, temos é verdade. Muita matéria para esmiuçar, para conversar. É verdade. Sempre na perspectiva de tentar, então, difundir conhecimento, informação. Aqui o conhecimento, obviamente, que não é absoluto. Nós procuramos sempre conhecimento, trocar também opiniões com outras pessoas. Exato. Hoje foi o nosso convidado especial. Mano, foi um prazer enorme. Obrigado. Obrigado. Para deixar aqui uma palavra para a nossa juventude, a malta jovem. Exatamente. Mas também uma forma também de nos motivar e também de nos inspirar. Exato. Força. Jovem angolano, nós estamos na melhor fase para a mudança de paradigma do nosso país. O momento é agora. Podemos ir às festas, podemos assistir às novelas, mas não vamos nos distrair, porque a fome nos espera. Quando te dizem, o jovem tem que ter paciência, o mais velho diz, o jovem tem que ter paciência, você diz ao mais velho, eu aceito,
o teu conselho, mas aconselha também o meu estômago a ter paciência. O meu estômago está a roncar de fome. Ele aconselha a ter paciência se ele vai a absorver ou pelo menos seguir o conselho. Vais ver que o estômago não espera. Se o estômago não espera, você não precisa esperar. Precisas de facto fazer as coisas nas calmas para não tropeçar. Mas esperar para realizar o teu futuro, quando eles já realizaram o deles e prejudicaram o teu, não aceita mais isso. Estamos no melhor momento para mudar esse país. Mano, pique. Boas, mano. Um abraço.